Boa noite, pessoal. Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de todos nós. Estamos mais uma vez aqui juntos, né? Hoje o Marcelo, ele tá em viagem e hoje eu estou aqui substituindo ele. E esse tempo que a gente vai ter aqui é um tempo presenteado por Deus, então vamos estar aproveitando, né, esse momento que separamos para estar aqui, para estar refletindo, pensando um pouco a respeito da nossa vida, tá? Quero dar também boas-vindas a todo o pessoal que está assistindo aí de casa, né? Que Deus abençoe onde você está, que Deus esteja cuidando de todos que estão assistindo pela transmissão também, tá? Quero convidar o pastor Wagner para a gente ter o nosso tempo de oração, pelos pedidos de oração, e também abençoando esse nosso tempo aqui, tá? Uma boa noite, Wagner. Tudo bem? Boa noite. Abençoado. Nós vamos estar orando, daí já vamos estar também abençoando a nossa conversa nessa noite. O Maicon pede por todas as nossas crianças, muito bem lembrado, Maicon. E também o Fernando pede por ele mesmo, né, por questões profissionais, projetos pessoais e finanças. Nós vamos orar. Também, se você tiver aí alguma necessidade que você não tenha colocado, você pode colocar agora diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos corações. Nós não pregamos religião, mas nós cremos em Deus. E cremos que Deus se importa conosco e intervém em nossas vidas. Por isso, convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preservado-nos a vida e nos deu a oportunidade de estarmos esta noite reunidos aqui, a Deus, de um tempo onde podemos ouvir uma palavra que motiva, que inspira, que ensina. Senhor. Amém. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor, Deus, essas necessidades, as pessoas, ó Deus, cujos nomes nós lemos aqui, mencionamos aqui, Deus, e queremos clamar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre essas pessoas, Deus, a direção, o livramento do Senhor, que o Senhor esteja abrindo portas. De maneira especial, Deus, nós queremos interceder por nossas crianças. Amanhã, quando em nosso país celebra-se o Dia das Crianças, ó Deus, nós lembramos que elas correm grande risco nesses dias. Sim. Dada a cultura, dado, Senhor Deus, toda a corrupção da nossa cultura, Pai amado, que acaba atingindo-as, ó Deus, como as peças mais vulneráveis, pedimos a Tua graça. Deus, abençoe as famílias, para que elas possam cuidar bem das crianças, ó Deus. E, ó Deus, põe freio, ó Deus, no mal que tem assolado e que tem trago, Senhor Deus, tantas corrupções para a nossa cultura, Pai, que tem afetado nossas crianças, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor guarde nossos filhos e filhas, ó Deus, e que eles cresçam e que sejam para nós, ó Deus, como crianças que nos fazem pensar em um futuro cheio de esperança, Senhor Deus. Oramos agora pedindo que o Senhor ilumine nossas mentes, fale os nossos corações, a realidade do Teu Filho Maurício, Pai, que ele seja guiado e ungido pelo Senhor para falar conosco nesta noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Gente, nós vamos à nossa reflexão e nesse semestre o Marcelo Gomes ele tem trabalhado receitas para ser o cara e nós temos observado a vida do apóstolo João, tem sido a nossa inspiração aí nesse tempo. Já aprendemos, né, bastante lições. Hoje nós chegamos na 11ª lição e o tema o cara motiva. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre motivação. E eu quero ler com vocês, para a gente começar, 1 João capítulo 2, os versos 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês. E vocês já venceram o maligno. Ok. Quando a gente olha para a vida do apóstolo João, o apóstolo João ele é uma inspiração para nós. Pela vida que viveu,
pela luta que lutou, foi um homem de Deus e viveu num tempo muito difícil. Era um tempo de perseguição. O apóstolo João foi o apóstolo que permaneceu mais tempo, né? E ele foi uma inspiração em todos os sentidos e, em algum momento, ele foi também o grande motivador da igreja, o grande motivador dos filhos de Deus. Por quê? Porque era uma época de grande perseguição, era uma época de muitas dificuldades, de muitas lutas, e era necessário que o apóstolo João tivesse ali incentivando os cristãos a continuarem, a permanecerem fiéis e firmes nos propósitos de Deus. Trazendo essa realidade para nós, para os dias de hoje, nós também vivemos uma época bem difícil, em muitos aspectos. Tanto na situação econômica no mundo, as crises que nós vivemos, as crises existenciais, os problemas que existem de corrupção, problemas políticos e uma série de dificuldades que nós temos. E nós também somos colocados nesse mundo aí como um grande desafio para continuarmos. Nós começamos hoje aqui o nosso encontro, né, fazendo a oração, e foi pedido aqui que nós estivéssemos orando pelas crianças. E eu fico pensando, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu fico imaginando como que está esse mundo, como que será esse mundo daqui a um tempo, e o grande desafio que nós temos, tanto de deixarmos um legado positivo, de lutarmos nossa luta aqui para transformarmos esse lugar um lugar melhor, como também trabalharmos o coração dos nossos filhos, trabalharmos o caráter das próximas gerações, para que o nosso país, para que o nosso mundo seja, de fato, um lugar melhor. Todos nós temos responsabilidade. O apóstolo João, ele foi, além de um servo de Deus exemplar, um instrumento nas mãos de Deus no seu tempo, o apóstolo João também ele foi um motivador da igreja. Lembrando que aquele período era um período de grande perseguição. Era um período terrível no sentido de tentar se colocar as ideologias, os pensamentos da época em contraponto com a vontade de Deus. E o apóstolo João ele se levanta para ser um instrumento de Deus, uma voz de Deus. Aqui já na carta que ele faz, essas 3 cartas que estão aqui no final, já do texto sagrado, essas 3 cartas, o apóstolo João já está bem no final da sua vida, mas ele sente a responsabilidade de deixar um legado e de deixar no coração daqueles que iriam continuar a missão, a motivação, porque vale a pena prosseguir. Tá? O Marcelo, ele colocou aqui como inspiração para nós, para a gente refletir aqui como exemplo, o timoneiro no remo. E uma questão, né? Você conhece a função do timoneiro no remo? Eu fui olhar um pouquinho a respeito disso, e é muito interessante porque o timoneiro, ele é que está à frente, né, do propósito ali da navegação. E ele não é nem o guia, aquele que dirige, né, aquele que conduz, a função dele é uma função de governo. O timoneiro é aquele que governa. Ele governa a embarcação, ele governa o propósito deles ali. E por que ele governa? Porque ele lida com pessoas. Ele não lida com coisas, ele não lida com projetos, ele não lida com um tipo de veículo, ele lida com pessoas. Ele está à frente ali das pessoas, ajudando as pessoas. Estabelece um propósito, coloca as pessoas para funcionar, vê o percurso, guia as pessoas por esse percurso, e durante todo o percurso, o timoneiro, ele é o grande motivador. Ele vai sendo o grande motivador ali naquele período para que eles alcancem o objetivo. Quero dizer para você que está aqui que em algum momento você é o timoneiro. E Deus levanta você para ser um motivador. E como está difícil hoje, a gente conversa com as pessoas, né? E eu encontro muitas pessoas desanimadas, né? Cabeça baixa, com respeito às dificuldades, né? Com respeito ao futuro, as perspectivas do futuro, como que vai ser o futuro. E eu tento conversar com as pessoas e mostrar para elas, quem conhece um pouco da história, daquilo que nós vivemos, até mesmo no nosso país, na nossa realidade, sabe que os tempos anteriores foram muito mais difíceis e complicados do que os tempos que nós estamos vivendo agora. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil, mas nós temos que levantar a nossa cabeça e fazer o nosso melhor.
e fazer a diferença no nosso tempo. Imagina você aí como timoneiro, né? Na tua vida, você exerce algum tipo de liderança, você está à frente também, você está também numa situação de governo, seja na tua casa, na tua família, na tua empresa, entre os teus amigos, você também exerce uma influência, e essa influência que nós exercemos deve ser sempre uma influência positiva, motivacional. Não é o fato da gente negar a realidade difícil que a gente vive, mas é o fato da gente não negar a presença de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. É o fato da gente não negar a história de que houveram homens e mulheres que romperam as dificuldades e que transformaram esse mundo em um lugar melhor, muitas vezes. Deus quer levantar você, Deus quer levantar a mim, Deus quer nos levantar como instrumentos dele nessa geração, para que a gente também faça a diferença. O apóstolo João viveu num tempo difícil, ele também passou por muitas dificuldades, ficou preso por muitos anos, mas ele estava ali orientando e motivando as pessoas. E o que ele estava querendo dizer é que Deus, ele tem a última palavra na história. Deus sempre tem a última palavra na história. E é isso que eu quero dizer para você, por mais difícil que pareça a tua vida, por mais complicada que pareça a tua circunstância, a tua situação hoje, aquilo que você está vivendo, aquilo que a tua família está vivendo, por mais difícil que pareça, Deus, ele tem sempre a última palavra. E quem está do lado de Deus sempre estará do lado certo da história. Por isso que eu quero levantar você aqui, colocar você em pé, falar para você, olhar para cima, né? Para levantar os teus olhos, porque às vezes a gente percebe as pessoas estão andando com a cabeça muito baixa, olhando para baixo, certo? Meio sem direcionamento, sem olhar para a sua vocação, para o seu chamado. O que eu entendo e o que eu penso e digo para vocês que eu e você temos que fazer é aquilo que fomos chamados para fazer. E o que passa disso, Deus irá fazer. Eu e você fomos chamados e dados por Deus para fazermos aquilo que temos que fazer. E o que passar disso, Deus irá fazer. É o que eu disse para vocês. Nós não negamos as dificuldades. Nós não devemos fechar os olhos às dificuldades. A motivação não tem que ser uma motivação tola, uma motivação inconsequente. A nossa motivação tem que estar naquele que está ao nosso lado, que é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer luta que nós passamos. Tá? Nesse nosso caminho, como que a gente vai motivar as pessoas? E é nesse caminho que a gente vai percorrer aqui para entender um pouquinho como que a gente pode motivar nosso filho, como que a gente pode motivar os nossos amigos, como que a gente pode motivar a nossa comunidade, como que a gente pode motivar os nossos colegas de trabalho, como que a gente pode motivar os nossos irmãos aqui de pátria, de nação, no meio de tanta dificuldade que a gente tem vivido. Primeiro, identifique os desejos particulares. A maior motivação está dentro de cada um, certo? Uma das maneiras que a gente tem de ajudar as pessoas, quando uma pessoa ela chega assim e diz, eu quero conversar com você. E ela senta e ela diz, olha, eu estou meio perdida. Eu estou meio sem sentido, meio sem propósito, eu não sei o que eu quero, não sei para onde ir, eu não sei o que eu nasci para fazer. Eu tentei fazer uma coisa, não deu certo, tentei fazer outra, não deu certo. Eu já busquei muitas alternativas na minha vida, as coisas não aconteceram. Eu estou meio perdido, eu não sei, eu não sei por onde começar. Quando a pessoa chega, conversa, a gente ouve, e depois a gente faz uma pergunta para ela. Olha, fala sobre coisas que você gosta de fazer. Me fala sobre lugares que você gosta de estar. Me fala sobre assuntos que te interessam, que te enchem o coração. E é muito interessante como que o propósito da nossa vida, a motivação da nossa vida, o sentido da nossa vida passa por aí. Às vezes a gente é doutrinado errado, né? Algumas pessoas dizem para nós que o que vai dar certo é isso aqui, certo? E a gente não tem muito jeito para isso aqui, mas a gente foca naquilo porque falaram para a gente que o que dá certo é aquilo ali. E às vezes a gente foge completamente das nossas habilidades, dos nossos anseios, daquilo que a gente gosta, certo? Por quê? Porque a gente fica buscando alguma coisa que não é o que está na gente.
Por exemplo, quantos profissionais que existem hoje, às vezes até bem-sucedidos, porque são pessoas caprichosas, inteligentes, capazes, pessoas que zelaram e que fizeram acontecer, mas quantas pessoas estão completamente infelizes com o que fazem? Porque não fazem aquilo que gostariam de fazer, fazem aquilo que lhes foi imposta, né? Pode ser que em algum momento a gente, por uma necessidade, a gente tenha que ir por aqui, mas em algum momento a gente precisa começar a desencadear para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente gosta. Tem um menino na comunidade que eu pastoreio, o João. O João, ele é fantástico. Ele estudou praticamente a vida inteira em colégio particular, nos melhores colégios aqui de Londrina. Não porque ele tem dinheiro, a família dele não tem assim tanto recurso, mas as notas dele na escola sempre foram muito altas e ele sempre ganhou a bolsa para continuar estudando. Esse menino, ele terminou os estudos e foi fazer vestibular. E ele pediu para o pai e para a mãe que ele queria fazer vestibular de música. Ele queria fazer música, certo? E todo mundo conversava com ele e falava, por que você não faz medicina? Você tem tudo para medicina, para passar em medicina, você vai passar em medicina. Você não vai ter dificuldade de passar em medicina. Faz medicina, faz medicina. E ele, não, eu quero fazer música. E ele conversou com os pais falaram, não, você é esse. E ele é apaixonado, ele é extraordinário na música. E os pais falaram, ok, você vai fazer. Gente, ele fez vestibular, ele está fazendo música com nota de medicina. Mas é o que ele quer fazer. É um menino centrado, um menino organizado, correto. E é o que ele quer fazer. E o bom é que ele teve um pai e uma mãe que lhe incentivou para que ele busque aquilo que ele ama, estar onde ele ama, fazer o que ele ama. Então, é possível que alguém de nós aqui, por conta das dificuldades, da história da vida, a gente tenha até traçado um caminho profissional, em algum sentido, de coisas que não tinha muito a ver com a gente. Mas em algum momento, quando a gente consegue se equilibrar, nós devemos buscar aquilo que de fato enche o nosso coração, encanta o nosso coração, e aquilo que de fato a gente anseia e a gente deseja. Como que você motiva um filho, um amigo, um profissional, ajudando ele a encontrar aquilo que ele ama? O que você ama fazer? O que te encanta? O teu sucesso profissional está aí. Porque a gente vai fazer com excelência, a gente vai se tornar o melhor que a gente pode ser naquilo que a gente tem prazer de fazer. Naquilo que a gente tem prazer de construir. E essa deveria ser uma das funções da escola. Encontrar a habilidade, aquilo que a gente gosta de fazer para que a gente possa crescer naquela área. E aqui está um princípio motivador. Uma pessoa, ela é terrivelmente motivada quando ela faz algo que ela gosta, que ela ama, que ela tem paixão. A pessoa pode até fazer algo muito bem feito, mas se ela não tem paixão, ela não é naquilo ali tudo que ela poderia ser. É um dos elementos que vai contribuir muito para que a pessoa viva uma vida motivada e faça um caminho de excelência, é ela descobrir o que ama e correr atrás daquilo que ama. Tem pessoas, por exemplo, tem histórias, vocês já ouviram também, de pessoas, às vezes, até com 60, 70 anos, que vai fazer, olha, agora eu já construí, já cuidei de todo mundo, agora eu vou fazer o que eu amo, o que eu sempre quis fazer. Certo? E é fantástico isso. Tá? Segunda lição, aponte qualidades importantes. Motivar é encorajar a usar o que se tem. Esse é um outro ponto importante, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que um dos elementos que se usa até para fazer com que as pessoas consumam mais do que de fato preciso, é a questão da escassez. Então, há uma pregação da escassez, há uma cultura da escassez, de modo que é colocado no coração da gente, muitas vezes, que a gente nunca vai conseguir ser aquilo que podemos ser, porque não temos o que deveríamos ter para ser aquilo que queremos ser, aquilo que desejamos ser. Certo? Então, as pessoas, muitas vezes, elas se limitam muito na vida porque elas se prendem àquilo que não têm, em vez de partir daquilo que tem. Em vez de voltar o olhar para aquilo que você tem,
você volta o teu olhar para aquilo que você não tem. E aí você fica tão desanimado porque você diz, olha, eu não tenho condições, eu não tenho como, olha, para alcançar, para chegar em tal lugar, eu precisava ter tudo isso aqui, e eu não tenho isso aqui tudo, é algo fora da minha realidade, então eu devo ficar no meu mundinho pequeno aqui, e eu devo me abster de algo que eu sonho, que eu desejo, de algo que eu tinha vontade de alcançar na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho. Então, uma das qualidades que você desenvolve para você ser um motivador, e até para você motivar a tua vida, é olhar aquilo que você tem, é caminhar a partir daquilo que você tem. Hoje nós vamos, por exemplo, ver o testemunho aí de grandes empreendedores, pessoas aí de extremo sucesso, e você vai ver que são pessoas que, quando começaram, não tinha nada, não tinha nada. Era um sapato furado, do dia inteiro andando, vendendo um negocinho aqui, vendendo um negocinho ali. Era a mesma calça, era a ficha de telefone que ele comprava na época da ficha, ficava colocando ficha lá e tal, entendeu? Hoje, muitas vezes, os filhos andando de Volvo, andando de BMW, tá reclamando daquilo que não tem, né? Para poder chegar ainda mais além. Mas nunca ouviu a história do pai e da mãe que, às vezes, até ficava com uma refeição só por dia, para poder economizar um pouquinho, para poder fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você está entendendo? Então, é possível a gente construir a partir daquilo que a gente tem. É mais ou menos como se a pessoa que tem uma plantação ao lado, e você diz, meu Deus, se eu tivesse aquela plantação, mas eu não tenho uma plantação, a única coisa que eu tenho é um saquinho de sementes. Mas você olha para o outro lado, a pessoa tem uma plantação e você fica, meu Deus, eu não tenho uma plantação. Olha só, eu queria ter uma plantação como ele tem, mas eu não tenho uma plantação como ele tem. Até o dia que você vai conversar com aquela pessoa e você vai descobrir que o que aquela pessoa fez na vida dela foi que, quando ela começou, ela pegou um saquinho de sementes e começou a semear. E começou a plantar aquilo que ela tinha. E talvez você fique até estarrecido porque você descobre que a quantidade de sementes que ele começou era muito menor do que a quantidade de sementes que tem no teu saquinho. Porque as possibilidades no passado eram menores do que as possibilidades que se tem hoje. Então é possível a gente caminhar, é possível a gente crescer. Primeiro, nós precisamos aprender a olhar para aquilo que nós amamos, a olhar para aquilo que de fato enche o nosso coração, enche os nossos olhos. O que te motiva? O que te motiva? O que você gosta? O que te apaixona? Né? O que apaixona o teu coração? Eu estou trabalhando, conversando com um rapaz já faz um tempo. Ele começou a fazer educação física, tinha um sonho de fazer educação física, mas aí ele dava aula de línguas, né, de inglês, e aí ele teve que abandonar a educação física porque casou, e aí foi para o inglês para poder sustentar, né? E agora que as coisas equilibraram, ele voltou a fazer educação física, porque a paixão dele é essa. Ele ama isso, entendeu? Então, é importante. E é importante você olhar e partir daquilo que você tem. Na Bíblia tem vários exemplos, né? Por exemplo, quando Deus chamou Moisés para conduzir o povo, Moisés chegou para Deus e falou, eu não consigo, eu não posso, eu sou pesado de língua, eu já estou velho, eu não sei liderar, eu não sei nada. E aí eu não tenho nada, e Deus diz, você não tem nada? Ele diz, eu não tenho nada. E aí Deus diz, o que você tem? Ele falou, eu não tenho nada, a não ser esse cajado, esse pedaço de pau aqui. Deus diz, olha, com esse pau que você vai conduzir o meu povo do Egito para a terra prometida. A mesma coisa acontece com Abraão, por exemplo, Abraão e Sara. Deus chama Abraão para ser pai de muitas nações, né? Você vai ser pai de muitas nações. Só que Abraão tinha só um problema, né? A esposa dele não conseguia engravidar. E era um problema que era impossível de se resolver, mas havia uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus se cumpre. E o que eu digo para você aqui, a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida quando nós acreditamos e fazemos aquilo que temos que fazer. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jesus, por exemplo, lá na multiplicação dos pães, o que tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Ok, coloquem na mesa. Vamos partir disso, vamos fazer a partir disso. A multiplicação foi feita a partir disso.
Quando você olha para aquela viúva lá no Antigo Testamento, que o profeta chegou e falou, ela disse, eu estou endividada, estou perdida, não sei o que fazer. E aí ele diz, olha, o que você tem em casa? Ela fala aquilo que a gente fala, eu não tenho nada, vírgula, a não ser um pouquinho de azeite. Um momento. Opa, um momento. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ó, se ela tem um pouquinho de azeite, então ela não pode dizer que não tem nada. Todos nós usamos essa mesma linguagem. Eu não tenho nada. Mas se você for ver, você tem um pouquinho de azeite. Aí o profeta chegou e falou para ela, então pega esse pouquinho de azeite e traz aqui. E pega todas as vasilhas que você tem. E ele começou a encher. E aquilo fez um milagre extraordinário na vida dela. Davi, quando foi lutar contra Golias, a mesma coisa. Davi foi lá e pegou o alforje que ele tinha, as pedrinhas que ele escolheu e foi lutar com o que ele tinha. É com o que você tem, a partir do que você tem, que Deus vai te ajudar e você vai fazer grandes coisas na tua vida. Aproveitar o que você tem, em vez de ficar lamentando pelo que você não tem. Valorizar o que você tem. Poxa, essa família que eu tenho, eu vou melhorar a minha família. Esses dias eu conversava com os casais e eu falava isso, né? Às vezes você fica olhando a grama do vizinho, porque a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Só que às vezes você não sabe é que a grama do vizinho é artificial. A tua está ali e tal, papá, mas a tua é natural, mas a dele é artificial, só que você não sabe, você fica olhando, é verde. É a mesma coisa a gente olhando nas redes sociais. Parece que todo mundo é feliz, parece que ninguém tem problema, parece que todo mundo está prosperando, parece que todo mundo está viajando, parece que todo mundo está bem o tempo todo. E aí você fica, meu Deus, e eu? Pega a tua vida e faz uma revolução a partir da onde a tua vida está hoje. A partir daquilo que você tem hoje. Muda a tua história. Use aquilo que você tem e Deus vai te ajudar. Descreva caminhos promissores. Quem não sabe por onde ir, não vai. Tá? Esse é um outro ponto importante. Nós temos um ponto de saída, nós temos um ponto de chegada. Nós queremos mudar a nossa vida. Devemos traçar um percurso, fazer um percurso. E a gente tem que ajudar as pessoas a percorrer. Não é simplesmente eu chegar para o meu filho e falar, filho, olha, você vai sair daqui, você vai até lá, tá? Porque daí você vai chegar aonde você quer. Eu preciso caminhar, eu preciso me dispor a caminhar com meu filho. Eu preciso ajudá-lo a entender os processos, a evolução dele. A gente está construindo lá na igreja. Quando começamos, a gente estabeleceu um projeto. Olha, até o final desse ano nós queremos chegar em tal etapa. Quando nós passamos da metade do ano, já estava quase terminando o ano, fizemos uma reunião e alguém disse assim, nós não chegamos em 50% do que a gente propôs. Como é que vai ficar? Como que a gente vai falar com a igreja? Nós não chegamos a 50% daquilo que a gente propôs. O que a gente vai falar para a igreja? O que a gente vai falar para a igreja é que nós não estamos mais no mesmo lugar que a gente estava no começo da igreja, do começo do ano. Se nós evoluímos 45%, 47%, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Não chegamos ao 100%, estabelecemos um projeto, uma estratégia, um meio, certo? Mas tem muitas variáveis, muitas coisas acontecem. Mas a gente precisa valorizar o nosso caminho, valorizar a nossa experiência, valorizar a nossa caminhada. E a gente precisa ajudar os nossos filhos, a nossa família também a isso. Certo? As coisas não acontecem exatamente como você desenha. A gente desenha de uma forma, só que a gente não tem todas as variáveis, todas as respostas na nossa vida. Por exemplo, nós não sabemos exatamente quem que vai ganhar a eleição daqui a 20 dias, quem que vai ser o presidente do Brasil. Nós ainda não sabemos exatamente como que isso vai acontecer. Certo? A gente não tem as variáveis todas nas nossas mãos. Só que a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem e desenvolver um caminho e ver o processo, como que a gente está evoluindo, o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa evolução, e a gente vai chegando lá. E nós precisamos ajudar as pessoas a verem isso e a entenderem isso também. É importante a gente fazer esse caminho com as pessoas. E, quarto, apresente recompensas excelentes. Tá? Como que a gente motiva as pessoas? A pergunta-chave da motivação é, valerá a pena? Vai valer a pena? Não vale a pena você fazer um caminho que não vale a pena. Entendeu? Só tem sentido se a gente fizer um caminho que valeu a pena. E é importante a gente ter essa perspectiva muito clara no nosso coração. Olha, vai valer a pena. Essa luta, esse trabalho, esse empenho, essa dedicação, vai valer a pena.
Essa foi uma das grandes mensagens, né, dos apóstolos quando eles estiveram aqui, caminhando com o povo e ministrando, e eles sempre dizendo, olha, esse caminho, esse percurso que a gente está caminhando é um percurso difícil, mas em breve nós vamos alcançar a coroa de glória. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? 2 Timóteo 4,7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz, agora a coroa está preparada para mim. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que se renderam a Cristo e que procuraram servir a Cristo aqui nessa terra. Esse é o caminho que nós estamos caminhando. É o nosso trajeto. Mas todos nós teremos um resultado e um êxito na nossa vida e o nosso caminho sempre irá valer a pena. Eu quero incentivar você, eu quero motivar você, motivar o teu coração, para que você seja uma pessoa empenhada, que acredita na sua vida. Quero que você acredite na sua vida. Quero que você acredite no teu projeto. Eu quero que você acredite nos teus sonhos. Pode ser que alguém aqui diga, olha, até hoje deu tudo errado. Não, não deu tudo errado. Algumas coisas aconteceram boas também nesse percurso. Pode ser que você diga, olha, o meu propósito era ir por aqui, cara, mas sinceramente eu estou indo por aqui, eu estou indo completamente o avesso. Mas não é por acaso que Deus trouxe você aqui, não é por acaso que você está assistindo, não é por acaso que Deus colocou você diante dessa palavra, que a gente está junto aqui. Né? Todos nós estamos aqui, caminhando juntos aqui, não é por acaso. É porque Deus não perdeu a esperança. Deus, ele não jogou a toalha. Deus continua acreditando em mim e em você. Deus continua acreditando na gente. E ele continua estabelecendo propósitos para a nossa vida. Estabelecendo planos para a nossa vida, ele vai nos ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te levantar. Deus vai caminhar com você, vai te dar a força que você precisa para você vencer. Deus vai ser o teu braço direito e ele vai te sustentar em todo o caminho. Por mais difícil que pareça hoje a situação, há sempre uma oportunidade, há sempre um jeito, há sempre um modo de mudar e de transformar a nossa vida e a nossa história. A vida está cheia de exemplos, né? De pessoas que deram a volta por cima, de pessoas que consertaram erros. De repente, alguém fala, poxa, eu cometi erros, eu joguei tudo fora. Joguei minha família fora, joguei minha vida profissional fora, joguei minha empresa fora, joguei meu relacionamento com os meus filhos fora, porque cometi erros. Cometi muitos erros, eu não tenho mais... Sabe, tem, alguma forma tem, algum jeito da gente caminhar tem. Alguma solução, algum caminho a gente pode encontrar. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer e vai te ajudar. A mão de Deus, ela opera aonde a mão do homem não alcança. Eu sempre digo isso, né? Às vezes as pessoas falam, como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai mudar a minha vida? Eu sempre digo, estenda as tuas mãos. A pessoa estende, eu falo, estenda mais. Estenda tudo. Está tudo estendido. Eu falei, então, até aí, Deus não vai mover uma palha para te ajudar. Mas a partir daí, da ponta do teu dedo, Deus vai mover os céus e a terra para te ajudar, para te abençoar e para cuidar de você em todo o caminho. Faça o que é possível e Deus irá fazer o impossível. É Deus que faz com que o Lázaro, depois de morto 4 dias, saia do sepulcro e venha caminhando. É Deus que faz isso. Mas somos nós que removemos as pedras. Somos nós que retiramos as faixas. É Deus que faz multiplicar os pães e os peixes. Mas somos nós que oferecemos o que temos e colocamos o que temos nas mãos de Deus, em gratidão. É Deus que vai derrubar o gigante Golias, os gigantes da tua vida. É Deus que vai derrubar os gigantes da tua vida. Mas é você que vai se levantar como Davi e vai lutar com dignidade, usando as armas e a ferramenta que você tem. Crendo e confiando que a batalha é do Senhor, que a luta é do Senhor. É Deus que vai fazer. É Deus que vai dar a vitória. Assim como aconteceu com Abraão e com Sara, que não podiam ter filhos, mas Deus deu para eles uma nação. Deus
falou, olha, se vocês crerem, se vocês fizerem o que eu pedi, se vocês me obedecerem, se vocês tiverem a coragem de andar por esse caminho, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ver o milagre acontecendo na vida de vocês. Não é por acaso que você está aqui, não. Não é por acaso que você veio nessa noite aqui, não. É porque Deus queria motivar o teu coração e falar com você, e levantar você. E eu falo tanto de Deus, porque alguém foi num lugar uma vez e falou, o senhor fala tanto de Deus? Eu falei, falo de Deus porque não existe outro caminho. Não existe, gente. Pode ser técnica de psicologia, pode ser técnica de MBA, pode ser técnica do que for, mas não existe. Não existe caminho melhor do que você ter uma amizade com Deus, do que você aprender a ouvir a Deus, de caminhar ao lado de Deus, experimentar o cuidado de Deus na tua vida. Não existe nada que seja tão extraordinário quanto ter um relacionamento com Deus, com o Senhor. Ele sempre vai te levantar. Ele sempre vai colocar você em pé. E Ele sempre vai conduzir você para uma vitória. Eu quero terminar lembrando aqui que a tua vida, a nossa vida, ela é feita de ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. Isso é algo que é da natureza. Por exemplo, um ano é um ciclo. Um ano é exatamente um ciclo. E nesses ciclos que nós temos na vida, nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Nós temos as estações. Todo ciclo tem as estações. A primavera, presta atenção, o que é a primavera? Primavera é o tempo dos começos e dos recomeços. Primavera é tempo dos começos e dos recomeços. O verão é o tempo da abundância, é o tempo de usufruir. É o tempo do aproveite. O outono é o tempo da reflexão. É o tempo de parar para pensar. É o tempo de parar para rever a vida. É o tempo de retomar posições, de rever os valores, de se reposicionar na vida, de estabelecer aquilo que realmente importa para você. Os outonos são extremamente importantes porque são tempos de reflexão. A gente para pensar a vida. E os invernos são tempos difíceis, tempos complicados, tempos que a gente precisa ter a coragem de enfrentá-los com dignidade. Todas as estações passam, todas elas passam. Por mais terrível que seja um inverno, ele passa. Por mais maravilhoso que seja um verão, ele passa. Porque a nossa vida é feita de ciclos, e esses ciclos são formados por estações. Eu não sei qual o momento que você está. Alguns aqui provavelmente estão vivendo uma primavera, um tempo de começo ou de recomeço na vida. Profissional, família, enfim, qualquer área. Alguns aqui estão vivendo um tempo de abundância, um tempo de usufruir, um tempo do aproveite. Alguns aqui estão vivendo o tempo da reflexão, o tempo de repensar, o tempo de restabelecer os valores, de pensar o que importa na vida. Alguns estão vivendo esse tempo. E alguns aqui estão vivendo o inverno. Tempo difícil, tempo duro. Parece que não vai passar nunca. Alguns invernos são muito cruéis. Só que todas as estações, elas passam. E eu quero terminar dizendo isso para você. Depois de um inverno, seja ele o mais duro que for, sempre haverá uma primavera. Um tempo de recomeço. Se você está vivendo um tempo de inverno, saiba que você está muito próximo de uma primavera. Eu conheço pessoas que reconstruíram completamente a vida, depois de um tempo terrível. Reconstruiu. Vou reconstruir a minha vida, porque a minha vida é feita de ciclos. Se alguma coisa aconteceu ali, eu preciso renovar e reconstruir o meu caminho. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. E eu digo para você, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você não nasceu para dar errado, não. Você nasceu para dar certo. E há muita possibilidade de você dar certo, se você acertar. As escolhas certas te levarão à vida certa. As escolhas erradas te levarão à vida errada. O que nós temos que fazer é escolher. E mesmo que tenha que recomeçar, mesmo que tenha que mudar muita coisa, mas tenha coragem, levanta a tua cabeça,
Construa a vida que Deus colocou no teu coração. Vá em busca do teu propósito. Vá em busca da tua terra prometida. Não desista. Aquilo que Deus falou para Josué, Ele disse para nós nessa noite. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E eu colocarei vocês na terra que eu prometi dar. Deus não desistiu. Presta atenção. Deus não desistiu. Não sei se alguém aqui desistiu, mas Deus não desistiu. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter tomado um caminho errado, mas Deus não desistiu. E Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de você. Porque você faz parte dos planos maiores que Ele tem. Amém? O melhor de Deus está por vir. Eu creio nessa palavra e tomo posse dessa palavra para a minha vida e para a vida de todos vocês aqui e de todos vocês que estão em casa. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus virá e se implantará sobre a tua vida e sobre a tua casa. Creia, se posicione, levanta a tua cabeça e vamos para frente. Vamos ficar em pé para a gente orar. A dica da sabedoria, agir. Exatamente como a palavra que nós recebemos. Agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Pode ser um palácio, mas a gente vai construir. Construa o palácio. Bem, vamos orar? Antes da gente orar, só desculpa, tem alguém que está a primeira vez aqui com a gente? Eu acabei não... Como que é o seu nome? Lucas. Quem convidou você, Lucas? Opa, Deus abençoe aí, tá? Bem-vindo, tá? Aqui você está em casa, no nosso meio, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Primeira vez? Os demais são todos daqui já. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por todos que estão nos assistindo. Também, Deus, por todos que estão aqui presentes, Senhor Deus, no presencial. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre temas que são importantes para a nossa vida. Temas de reconstrução, Pai. Todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos levantar a cabeça. Todos nós podemos prosseguir. E todos nós podemos ser agentes de motivação. Podemos instruir aos outros, Pai. Ser instrumentos do Senhor, ser modelo para a vida dos outros, Pai. Deus, ajuda cada um que está aqui. Abençoe. Talvez, Pai, algum aqui, Pai, chegou aqui com a cabeça meio baixa, Pai. Com as dificuldades, com as lutas, com os nãos que recebeu, com as lutas que passou, Pai. Talvez chegou aqui, Pai, angustiado, Senhor. Mas, Deus, que o Senhor alimente o nosso coração com a Tua verdade, com a Tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós cremos que o Senhor é que nos liberta e que nos restaura. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu cuidado, a Tua paz esteja sobre a nossa vida. Ajuda cada um que está aqui, abençoe cada família que está aqui representada. Derrame, Deus, o Teu Espírito e o Teu cuidado. Abençoe o Ministério do Homens com Propósito. Abençoe cada um dos nossos polos, Deus, todos os polos, Pai. Abençoe todos os líderes, os palestrantes, aqueles que estão, Senhor Deus, imbuídos, Pai, em servir o Teu reino e ajudar pessoas a transformarem as suas vidas, Pai. Abençoe, Pai, o nosso caminho. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor. Deus, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és, Deus, a nossa motivação maior. A Tua presença e o Teu cuidado é que nos conduz. Abençoe cada família que está aqui representada. Cuida, Senhor Deus, da esposa, cuida da mãe, do pai, cuida, Senhor Deus, do irmão, da irmã, cuida, Senhor Deus, do filho, da filha. Abençoe, Deus, este lar. Derrama o Teu Espírito Santo e a Tua graça sobre esta casa. Abençoe, Deus, esta família. Traga a Tua cura, a Tua restauração, a Tua resposta, a Tua bênção, o Teu milagre. Traga, Deus, a Tua prosperidade sobre todos nós. Colocamos a nossa vida no Teu altar e Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tá? Muito obrigado.